disponibilidade de estar participando aqui da parte didática dos nossos residentes. O tema foi um tema que eu achei por interessante colocar para a gente discutir, porque a gente tem no nosso serviço o serviço de homeopatia, né? E são vários médicos no ambulatório e a gente não tem nenhum tipo de noção, pelo menos eu, de que encaminhar ou quando encaminhar alguma paciente para esse tipo de avaliação. Então, acho que ele vai dar uma pincelada nisso para a gente ter aí uma possibilidade de até ajudar nossos pacientes com uma outra técnica ou uma outra possibilidade terapêutica. Então, Eduardo, agradeço a sua disponibilidade. Pode, assim que você quiser, iniciar a sua aula. Vocês me escutam bem? Sim. O áudio tá bom? Sim. Tá. Primeiro quero agradecer ao Dr. Márcio. Para mim foi uma surpresa bem agradável o convite, porque na verdade, a gente sempre quis essa oportunidade, né, de estar falando aí para o pessoal. Então, quero agradecer bastante em nome de nós três aí, né, os homeopatas do ambulatório. Então, eu sou o doutor Eduardo, tem a doutora Cecília e o doutor Rodrigo, né, somos três homeopatas. A gente veio no lugar do doutor Renato, e eu preciso agradecer também porque ele que acabou encontrando esse espaço aí na maternidade, trabalhou mais de 10 anos com homeopatia, e ele se aposentou e deixou essa vaga para a gente. Eu quero agradecer o Luiz Felipe por estar coordenando tudo, fez o link, tudo. Então vamos começar. O que eu bolei? Eu bolei uma apresentação, eu vou falar mais sobre, não vou falar muito da parte técnica, porque acho que não convém. Eu vou falar mais disso mesmo que o Dr. Márcio comentou. Um resumo aqui da apresentação. Eu vou fazer uma introdução, né, sobre a história da consciência e da ciência, bem breve. Depois eu vou falar sobre as visões assim mecanicista e vitalista, né, sem um radicalismo de falar qual está certa, porque eu acho que as duas coisas existem, a gente vai falar sobre isso. Acho que uma acaba complementando a outra, né? A gente não precisa ficar nesse embate, que eu acho que não é produtivo. Depois eu vou falar brevemente também sobre os princípios homeopáticos. Acho que eu vou demorar um pouco mais nisso daqui, para vocês entenderem um pouquinho sobre homeopatia, quem já não entende, na verdade, né? E vou dar alguns exemplos em GO, depois vou fazer uma conclusão. Então, aqui na introdução, eu quero falar sobre, vai ser mais um tema de filosofia, mas é para a gente parar para pensar um pouco. Então, sobre a consciência, sobre ordem e organização, história da ciência e os paradigmas, né? Então, na mitologia grega, a gente tem o Prometeu, que, entre aspas, na verdade, eram dois irmãos gêmeos, né? Então, o Epimeteu e o Prometeu. O Epimeteu ele foi responsabilizado aí pelos deuses para dividir as virtudes naturais aí para os animais, né? Então, garras, dentes, etc. E agilidade, força. E aí, quando eles se deram conta que as virtudes tinham acabado, o Prometeu resolveu pegar o que era divino, uma coisa divina, né? Que ele representa aqui o fogo, na verdade é um símbolo da razão, né? Da consciência, e entregar aos humanos, né? E por isso ele foi castigado, fica lá preso, né? Nesse local, e uma águia. Tudo um símbolo, né? Na mitologia, e aí disse, né? Tem várias maneiras de interpretar, mas uma que eu gosto é que, na verdade, a gente saindo da parte animal, indo para o hominal, a gente ainda tem que vencer aí alguns desejos, instintos, etc. Então, o fígado representaria isso, né? Então, Prometeu, o castigo dele foi ter que lidar aí com esses desejos humanos. E quem salva o Prometeu
é o Hércules. Então, aqueles 12 trabalhos de Hércules, ele representa aí simbolicamente esse esforço humano no sentido de vencer os instintos, dessa parte mais instintiva, animal, e atingir uma evolução, né? Em termos éticos, estéticos, enfim. Então, tem aqui os 12 trabalhos, que seria esse, esse caminho para cada ser humano. Na verdade, as mitologias, a nórdica, a celta e etc., romana, grega, elas meio que dão um ideal, né, do que cada povo almeja, então, são os valores, né, de cada povo vão formando aí os povos. Traçar um paralelo aqui, peço desculpa, porque, na verdade, o intuito não é religião, na verdade, a mitologia são as religiões mortas, né? Então, não sei se tem algum cristão, então peço desculpa de antemão, mas tem a ver um pouquinho aqui com a história do Éden, e a maçã aqui também representa, né, a razão, né? A gente sai da inconsciência aí do mundo animal e a gente come da maçã, que na verdade é meio divino, tal, porque a gente ganha a razão, né? Os animais não conseguem prever, não têm memória, eles têm algumas atitudes individuais, mas mais ligado à emoção, né? Não à razão. Alguns conseguem usar alguns instrumentos, mas não dá para considerar um pensamento organizado. Então, através do nosso córtex, se vocês forem ver o sistema nervoso central dos animais, né, o córtex, o resto existe, né? A parte ali do centro, que tem as emoções, etc. E sistema autônomo, tudo é bem parecido. O que diferencia o ser humano é o córtex, e por isso que a gente tem aí a memória, consegue prever, raciocinar. Então, essa parte da introdução é sobre a razão, o que diferencia a gente tem um corpo de animal, né, mas tem esse diferencial aí que a gente consegue pensar. E a gente usa o pensamento para criar ordem, né? A palavra ordem vem do latim ordo, ordinis, fileira, ordem, arranjo. É para a gente, por exemplo, se a gente pegar uma estante aí de livros, se não tiver a mínima ordem, a gente vai ter dificuldade de encontrar, né? E a gente vem criando ordens aí, e a gente vai falar sobre organização agora. Então, a gente tem organizado através aí não sei se acho que a maioria já leu, tem um livro do Harari, que é sobre... o livro fala sobre por que o Homo sapiens conseguiu uma adaptação melhor à Terra do que o Neandertal, né? O Neandertal era mais forte, mais ágil, enfim, ele estava mais adaptado fisicamente. Mas o Homo sapiens, ele tinha essa característica gregária, ele conseguia planejar e influenciar os outros, né? Criar uma organização, né? Então, por isso que ele acabou aí pela seleção natural sobrevivendo, em detrimento dos hominídeos que eram fisicamente mais adaptados, né? Então, a organização vem do latim organizar e organum, e tem vários significados, mas se a gente for pegar um significado principal, ele é um instrumento, pode ser até um instrumento musical, que é antecessor do órgão, mas é um instrumento de conhecimento também, né? Então, é um conjunto de princípios que para uso em uma investigação filosófica ou científica. E eu queria deixar assim esse ponto de interrogação, porque a gente tem caminhado muito para o mecanicismo, que eu acho que é um dos lados da moeda, que é muito relevante, a gente não pode ignorar, senão a gente fica ciclando do material para o, né, que a gente chama aí de vitalismo, mecanicismo, a gente fica ciclando e a gente não chega num caminho do meio, que não é o caminho em cima do muro, né? É um caminho que enxerga as duas pontas, né? Eu imagino que seja mais completo, né? Ao invés de a gente ficar nesse debate improdutivo, que nem eu já falei. Então, vamos falar brevemente aqui sobre a história da ciência, paradigmas. O Rubem Alves é um psiquiatra brasileiro, tem vários livros,
Então, ele tem um livro que chama Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, e o Thomas Kuhn, ele fez vários livros, ele fez vários estudos, né, sobre história da ciência, e tem um deles aqui, a estrutura das revoluções científicas. Vou falar brevemente sobre os dois. Então, já falamos da introdução, né, do que o homem tem a consciência, pode pensar, tem a memória, e a gente organiza, né, usa o pensamento para organizar, né, então, a gente, aí através da ciência, como é que a gente tem feito? Uma breve história aí da ciência, como a gente tem evoluído com essa crítica, né, de não polarizar, né. Então, o que que o Rubem Alves fala? Ele fala que todo mito é perigoso porque induz o comportamento e inibe o pensamento. Então, geral, o que os psicólogos costumam dizer, pode ser um conceito errado da minha parte, mas o que eu entendo, né, é que toda vez que a gente se encontra numa situação que coletiva, né, porque a gente faz parte aí da raça humana, se a gente não consegue resolver, muitas vezes a gente precisa do mito, porque o mito tem esse padrão de comportamento, né, uma coisa um pouquinho mais, menos razão, né. Então é isso que o Rubem Alves tá falando. Às vezes a gente até sonha, né, tem o inconsciente coletivo, que o Jung fala. Então é isso que o Rubem Alves está falando. Ó, todo mito é perigoso, porque induz o comportamento e inibe o pensamento. Ele é necessário, tá? Às vezes a gente precisa disso, apesar de ser uma forma rudimentar, menos evoluída, às vezes a gente precisa disso para conseguir compensar aí algumas coisas que vão para o inconsciente. Esse é um dos resultados engraçados e trágicos da ciência. Se existe uma classe especializada em pensar de maneira correta, os cientistas, os outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e podem simplesmente fazer o que os outros cientistas mandam. Ele está criticando, né? Ele fala que, na verdade, o cientista que virou um mito, né? Então, se o cientista, ele vai complementar aqui. Ó. Economistas tomam decisões e temos que obedecer. Então, o governo vai lá e baixa a taxa Selic, todo mundo fica, né, à mercê disso, enfim, política monetária, a gente fica bem à mercê. Isso na parte econômica, né? O engenheiro urbanista dizem como devem ser nossas cidades e assim acontece. Então, por exemplo, em São Paulo, o sistema rodoviário aí o sistema de ruas e etc. Tentou acompanhar aí as cidades mais antigas europeias e ao invés da gente né, ter uma hidrovia, uma hidrovia e depois uma ferrovia e depois uma rodovia, a gente resolveu, a gente não, né, os urbanistas, resolveram aí encurtar o caminho e fizeram a rodovia nos leitos dos rios, né? Então não tem como não ter enchente em São Paulo. A gente fica à mercê aí toda vez que chove a gente fica com medo de pegar um alagamento, porque a água escoa para o lugar, né, onde tinha o rio. Enfim, canalizaram, mas o relevo não mudou. Dizem que o álcool será a solução para nossos automóveis, que nossos automóveis continuem a trafegar, a agricultura se altera para que a palavra dos técnicos se cumpra. Então, a gente tem a monocultura, enfim, aí a gente entra em vários assuntos que acho que nem convém se alongar muito. Então, é mais um questionamento aí para a gente parar e não. E o Thomas Kuhn, ele fala sobre os paradigmas, né? Ele fala que a ciência, ela evolui e dessa maneira, né? Tem uma época que tem uma grande descoberta e aí isso ele chama essa época de ciência normal. Então, a ciência acaba se desenvolvendo pela criação, abandono de outros paradigmas e modelos, né? E acaba tendo esse modelo que é consensual, tem grandes descobertas em torno desse modelo, e aí, com o tempo, vem algumas anomalias que não conseguem ser explicadas, né? Que são esses momentos de crise.
e isso leva a uma revolução científica, e aí surge um novo paradigma. É mais ou menos o que o Piaget ele descreve aí no desenvolvimento do indivíduo, né, criança, etc. Então ele fala, tem uma estrutura, aí aparece um problema, e aquela estrutura não é mais suficiente, né, essa estrutura mental não é mais suficiente, ele vai ter que fazer como se estivesse se alimentando, né? Ele ingere, desestrutura, coloca essas coisas novas, esses questionamentos e etc. E as soluções novas dentro de uma estrutura mais equilibrada, e aí isso vai num contínuo aí para cada vez a gente ir aprendendo mais, né? Da mesma maneira, a gente sabe, né? Da mesma maneira que acontece no indivíduo, costuma acontecer na coletividade, porque a coletividade ela é constituída de indivíduos, né? E aí na medicina, então, partindo agora, né, mais para medicina mesmo, para falar aí do mecanicismo e do vitalismo, a questão que eu quero deixar em primeiro lugar, né, o Hipócrates que começou aí o pai, né, da medicina, a gente usa o juramento dele até hoje, quando a gente se forma, tem o Corpus Hipocráticos, e ele organizou, né, foi o primeiro a organizar aí nas tábuas votivas, as observações, né? E ele era vitalista, para ele espírito e corpo, né, eram só, e ele utilizava as duas leis de cura. Ele não usava uma só, ele usava a cura pelos contrários e pelos semelhantes. A cura pelos contrários, ela segue mais o raciocínio mecânico. Então, se existe uma coisa, simplificando, né? Se existe uma coisa, eu vou fazer alguma coisa contra aquilo para haver o equilíbrio. E o semelhante, ele usa o fato do ser vivo. Ele tem um mecanismo de defesa, então ele faz de uma maneira sutil um estímulo semelhante e espera que o indivíduo faça o contrário, que o ser vivo faça o contrário, né? Então, ele induz a melhora por esse mecanismo aí de ação e reação, né? Que até a matéria tem, né? A gente já sabe lá pelas leis da física. Então, mecanismos, mas são dois lados da mesma moeda, tá? Então, não adianta a gente falar que só dá para ser só mecanicista e só vitalista, né? Pelo menos na minha visão, acho que tem um momento para a gente... É bom senso, né? Para ver o que a gente vai escolher para o paciente. Mas é importante que a gente conheça tudo, né? Para poder escolher. E aí eu vou falar, é claro, mais sobre o vitalismo, porque a medicina homeopática ela é vitalista, né? Fundamentalmente vitalista. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios homeopáticos, que tem a ver ali com a organização, né? São os princípios tal que a gente usa para a homeopatia. Então, o vitalismo, acho que mecanicismo a gente já conhece a história da medicina, né? A gente tem na faculdade e tal. Agora, o vitalismo não é tão falado, então, e a medicina homeopática é vitalícia, eu vou falar mais sobre isso, mais brevemente. Então, as escolas e os representantes, de uma maneira bem resumida, o que que para que serve o vitalismo, né? E o mecanicismo ao mesmo tempo. Se a gente questionar ali a origem das coisas, né, lá nos pré-socráticos, vamos dizer assim, eles buscavam o princípio de tudo, da natureza e da vida, né? Então, para alguns tinha alguma coisa diferente além do material, e para outros não, era só as reações químicas, enfim. Naquela época era só, uns acreditavam assim, o princípio de tudo que está em todas as coisas é a água. Outro falava era o ar, o outro era o átomo, que vem dessa época aí, né? O outro falava o áperon, o outro, cada um falava uma coisa, o outro era o fogo, enfim. Mas começou aí, né? E depois o Tomás de Aquino, na Idade Média, e tem o Anaxágoras, que é um pré-socrático, que vai falar aí que tudo, na verdade, o princípio de tudo é a razão. O Tomás de Aquino, ele na Idade Média agora já, né? Isso que é lá na Grécia.
Na Idade Média a gente tem o Tomás de Aquino e o Paracelso. O Tomás de Aquino, ele questiona muito essa visão, muitas vezes, que a gente tem de que o corpo é um peso para a alma, né? Então ele fala que, na verdade, o corpo é um instrumento, né? O Paracelso, ele fala sempre que tem ele bate muito na tecla de que tem alguma coisa divina, tal, que é interior, né, à matéria, que dá condição à vida. E o Stahl, ele vai falar assim que se não tivesse a alma é só um nome, tá bom? Pode chamar do que quiser, espírito. O importante é que não é só a matéria, né? Então ele fala que se não fosse a alma, na verdade, os átomos e as moléculas voltariam para a natureza, né? Ficar disponível para a natureza e não teriam uma finalidade aí, que é a manutenção da vida. Na Faculdade de Medicina de Montpellier, na França, no século XVIII, os médicos, na verdade, vários médicos, né? Não só, mas eles falavam, eles eram vitalistas e eles pesquisaram bastante sobre sensibilidade, irritabilidade, como é que o ser vivo reage aí aos estímulos externos. E aí, uma outra questão aqui que eu quero colocar é que se a gente for estudar, eu não entendo muito de física, mas se a gente for ler um pouco sobre como é que tá, né? Como é que estão as descobertas tal de física, eles não chegaram ainda num consenso de uma lei, né, que eles consigam explicar todos os fatos observados aí no universo. Então, tem a teoria da relatividade do Einstein, mas tem a mecânica quântica, eles não conseguem explicar direito. O fato é que não existe uma solução de continuidade entre matéria e energia, o Einstein já provou isso matematicamente, mas quando você pega aquele acelerador de partículas e divide o átomo, quando as partículas elas são muito pequenas, algumas elas têm um comportamento como se fosse pulso de energia. Então ele reage como se fosse onda, né? E então fica a impressão assim que ele é meio matéria, meio energia, uma coisa meio esquisita, né? Para a gente conseguir imaginar, acho que é muito abstrato. Mas o fato é que parece que tipo tem uma partícula bem pequenininha e aí ela consegue, entre aspas, passar por dois buracos ao mesmo tempo, como se fosse naquela experiência que a gente pega uma barra e fica fazendo, o que a gente tem, né, no ginásio, que na verdade agora é ensino médio, uma barra produzindo onda numa superfície de um espelho d'água, e aí deixam vários obstáculos e isso cria esse pulso de energia gerado consegue passar por dois buracos e eles formam um padrão novo, né, depois desses obstáculos, porque tem a soma ou a subtração ali dos vales e dos picos, né? Então, as partículas elas acabam se comportando dessa maneira, que tem massa, mas se comporta como se fosse pulso de energia. Então, eu queria deixar esse questionamento, porque, na verdade, se a gente for ver, a gente gera pulsos, né? Então, se for fazer um eletroencefalograma, tem ali as ondas, né? Alfa, delta, tal. Ciclo do sono, polissonografia. Se você for pegar um eletrocardiograma, a gente também gera pulsos, né? Tem onda P, QRS, T, enfim. E a gente é feito, né, claro, de matéria. Então, fica aí esse questionamento para a gente não enxergar as coisas só do lado material e também não só do lado espiritual ou da alma, ou que nome que quiser dar, né? Que seja aí alguma coisa além da matéria. Então, a homeopatia, ela se baseia em princípios, um livro importante aí da doutrina homeopática, até o autor, que foi o sistematizador da homeopatia, que chama Samuel Hahnemann, ele colocou o nome de órgão, né, remetendo aí ao Aristóteles, depois ao Francis Bacon e tal, mas são os princípios, né, é o significado da palavra esse, né. E aí a gente tem essas regras, vamos dizer assim,
para dentro da medicina homeopática, né? É um paradigma diferente, né? Mas é só isso, não tem radicalismo, enfim. Depois na conclusão eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então o vitalismo a gente já falou, que é um dos princípios, né, sobre a origem da vida. E aí eu vou tentar contar como foi mais ou menos o raciocínio, de uma maneira bem grosseira, mas do sistematizador da homeopatia, para ele chegar a essa conclusão, né, de que pelo semelhante você também consegue aí a cura. Então, ele era tradutor, além de médico, né, ele era tradutor, sabia várias línguas, e aí ele constatou que numa matéria médica, depois eu vou falar que é uma matéria médica, vocês já sabem, né, na verdade, mas ele leu os sintomas que a quina, a casca, a casca da quina produzia em indivíduos que não estavam doentes, e aí ele viu que os sintomas eram parecidos com o da malária, né? Então ele já traduzia vários textos e etc., então ele já sabia lá do Hipócrates, já tinha lido também Paracelso, porque o Paracelso também fala sobre a lei dos semelhantes, de uma maneira um pouquinho enviesada, porque ele fala das leis das assinaturas, ele acha que o formato da planta vai curar o órgão, né, que, enfim, ele faz um raciocínio um pouquinho enviesado, mas ele chega à conclusão que experimentalmente uma substância que causa sintomas numa pessoa sã, essa substância, se utilizada de uma maneira correta, ela pode induzir o coração em reação, pode induzir o indivíduo aí à cura, né, a ele mesmo se curar pelo sistema imunológico. Então, o que ele faz? Ah, tá bom, então vamos experimentar as substâncias para saber o que elas podem curar. Então, ele tem um método, né? Então, qual que é o método? Pegar vários indivíduos, porque esses indivíduos, cada um tem uma constituição diferente, né? Gênero, idade, enfim, hereditariedade, né? Tem todas essas, leva em consideração todas essas características, né? Então, ele pega vários indivíduos e começa a dar um medicamento e vai compilando esses sintomas que essa substância pode causar. E isso é que a gente chama de matéria médica. Então, por que tem que ser um homem são? Porque senão você começa a confundir os sintomas da doença com os sintomas provocados, despertados pelos medicamentos, né, pelas substâncias. Então tem que ser isso tudo já foi feito, na verdade, alguns grupos ainda tentam fazer, mas são válidas, tentativas válidas, mas eu acho que a gente está exposto a tantos estímulos, né? Antigamente acho que tinha um pouco menos, então as experimentações assim mais puras, geralmente elas já são, a matéria médica já está meio que constituída, né? Nada que seja não que possa ser alterado, mas enfim, alguns grupos ainda fazem essa experimentação. Outro princípio da homeopatia é da individualização. Por quê? Porque ele constatou que cada medicamento tem uma ação peculiar. Então, por exemplo, a quina pode produzir uma febre terçã e quartã. O outro medicamento vai produzir uma febre, principalmente às 3 da manhã. O outro, a febre vai ser constituída de calor, suor, calafrio, calor e depois suor. E durante o calafrio vai sentir muita sede. Então, essas características que cada medicamento produz, né, de uma maneira diferente, ele observou também que com o mesmo diagnóstico, com a mesma entidade nosológica, cada indivíduo tinha um sintoma um pouquinho diferente, né? Então, e a homeopatia só funciona se for, assim, feita essa individualização. Então, por exemplo, se 4 pacientes têm um diagnóstico de gastrite, se um piorar muito com proteína, vai ser um medicamento. Eu acho estranho, mas alguns pacientes pioram com carboidrato, né? Não é o estômago que faz a digestão, mas enfim,
eu acho mais racional piorar com proteína, mas alguns pioram um pouco com carboidrato. Não sei se é fermentação, enfim, não consegue digerir direito, e aí, não sei. Mas alguns pioram com doce. Então, isso é peculiar e tem alguns medicamentos aí homeopáticos que são adequados, né, para esse tipo de caso. Outros pioram quando ficam com raiva, enfim. É constatação, tá bom? É mecanismo fisiológico, enfim. A gente sabe que tem, né? Mas não vou colocar em questão isso agora. Então, cada paciente vai tomar um medicamento diferente e tem que ser individualizado, senão o medicamento não funciona. Ao mesmo tempo, a gente tem que interpretar o homem como sendo um todo, né? Então, para medicar na homeopatia, a gente tem que ver o psíquico e o físico. E aí o medicamento tem que ser único, porque cada indivíduo é diferente, né? E o que ele observou é que, como é pelo semelhante, se você der um medicamento em dose ponderal e for muito forte, não vai funcionar, né? Você só vai piorar a pessoa. Então, isso daqui não é muito racional, mas ele foi diluindo e dinamizando, né? Não é só uma diluição para fazer um medicamento homeopático. Então, ele, entre aspas, vou tentar explicar, mas entre aspas, ele empresta uma energia que não tem qualidade, é só intensidade para manter a força medicamentosa. Eu também não sei como é que funciona, o fato é que a gente dá o medicamento e os pacientes melhoram. E quando o paciente não tem sintomas, às vezes a gente erra a mão, o paciente faz sintoma. É efeito colateral, né? Tem efeito colateral também se a gente erra a mão. E aí, por fim, o que ele observou é assim, tá bom, estou medicando, o paciente está melhorando, mas os sintomas começam a voltar. Então, ele reparou que alguns sintomas, eles têm uma conotação de cronicidade. Então, por exemplo, esse paciente, ele precisa de algum medicamento que sirva, tenha uma ação mais longa e sirva para problemas crônicos. Aí, esses medicamentos eu dou, e o paciente melhora e o problema não volta. É uma constatação empírica, tá? Não tem teoria, não tem nada disso por trás, né? Ele só observou que ele medicava, o paciente melhorava e alguns dias depois voltava pior. Então tem aí um diagnóstico homeopático de doença aguda ou doença crônica, mas o fato é que o medicamento muda se a gente fizer o diagnóstico de doença crônica. Então esses são os princípios da homeopatia. E aí eu coloquei alguns exemplos bem simples aqui, ó, de ginecologia. Então, a gente, como a gente medica os pacientes, né? Então, na verdade, a homeopatia a gente consegue dar medicamento, entre aspas, para tudo. Tudo vai melhorar? Claro que não. Claro que tudo tem limite, claro que depende da gravidade, né? A gente não tem como, não existe milagre, né? Então, mastalgia, climatério, hipermenorragia, continência urinária de esforço, de urgência, leucorreia, etc. E na obstetrícia tem essa característica desse momento imunológico das gestantes, né? Com a imunidade um pouquinho mais baixa, até porque se elas fizessem uma imunidade muito alta, expulsaria, né, o feto, porque tem uma parte que não é self ali. Peremese grave, então é um momento bom para tratar com homeopatia no pré-natal, porque o medicamento é mais sutil, né? Costuma ter menos efeitos colaterais. E várias pacientes acabam tendo sintomas aí do que a gente chama aí nesses órgãos de choque, que é o órgão mais frágil, né, de cada pessoa. Um tem dor de estômago, outro é enxaqueca, outro vai tendo aí seu órgão de choque. É isso que a gente, dessa maneira que a gente nomeia. E então também para hiperemese gravídica, infecção urinária durante a gestação, depressão puerperal, etc. E aí, como o foco na homeopatia é o indivíduo e a escolha do remédio mais apropriado é o mesmo, né? Então, o foco da homeopatia é mais esses princípios que eu falei aí do todo. Então, não adianta eu ficar dando exemplo de medicamento como se fosse o raciocínio mecânico, né? Então, e as conclusões é que a medicina homeopática pode beneficiar as pacientes da maternidade por oferecer um olhar e uma terapêutica que partem de um paradigma diferente. De novo, não é o certo, é só um outro paradigma.
O diagnóstico clínico é o mesmo, então a gente consegue, claro, né? Clínica é clínica. Então a gente consegue se comunicar normalmente, né, entre profissional de saúde, equipe multidisciplinar, falar sobre prognóstico, conduta, etc. E tem alguns medicamentos, há medicamentos, né, homeopáticos apropriados às entidades nosológicas que são mais prevalentes no HMEC. Só queria falar que a gente está com 2 projetos, né, que a gente já entregou aí para a diretoria. Uma pela PNPIC, né, aquela política nacional de práticas integrativas complementares. A gente tem algumas diretrizes na homeopatia. Uma delas é essa expansão do atendimento médico para todos os níveis de complexidade, né, na especialidade de homeopatia. Então, a gente quer oferecer isso para a maternidade inteira. Tem um outro projeto, como é um hospital-escola, tem anfiteatro, tem tudo, eu acho um desperdício a gente não usar isso. Depois, no final, eu vou falar, mas eu faço parte de um grupo de estudos e de formação aí na especialidade. Então, eu acho que a gente poderia, num futuro, quem sabe, fazer um encontro de homeopatia, porque no estado, os médicos homeopatas não se comunicam tanto quanto deveriam. Então, a gente poderia muito bem fazer uma promoção aí, uma educação permanente na especialidade, no HMEC, utilizando o espaço físico que já existe. E depois, assim, eu não sei assim se eu posso falar, mas eu faço parte desses 2 grupos de estudo. Um é em Florianópolis, Santa Catarina, e o outro é aqui em São Paulo mesmo. Então a gente tem curso, quem se interessar, depois pode entrar em contato comigo. E os meus contatos estão aqui, ó. Tem um canal no YouTube, tem Face, enfim, tem um site. E aí eu queria deixar aberto para perguntas, não sei qual que é a rotina de vocês agora, Luiz. Eduardo, primeiramente queria agradecer a sua disponibilidade pela palestra, foi muito bacana. Eu acho que esse é um tema que realmente foge, né, bastante do nosso dia a dia, é tudo bem novo para mim, pelo menos, imagino que para a maioria dos residentes também seja. Se algum residente quiser fazer alguma pergunta, né, pode abrir a câmera, o áudio e perguntar, ou pode mandar no chat que eu transmito a pergunta.